3 de Daniel, capítulo 3 de Daniel, no versículo 19. Então eu não vou ler todo o texto aqui para não ficar muito comprido. Amém? Diz assim o texto, no versículo 19, 3, 19. Fala assim, então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Isaque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançasse na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas próprias roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Nós lançamos 3 homens atados dentro do fogo. Responderam ao rei: É verdade, ó rei. 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Versículo 26. Então se chegou o rei à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou o rei e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, a não ser ao seu Deus. Amém, irmãos? Olha só, eu li todo esse texto aqui só por um detalhe dessa palavra aqui, que está aqui no livro, está aqui no versículo 28. Olha só, o que o rei falou aqui, Falou o rei e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, a confiança em Deus trouxe o livramento. A confiança em Deus trouxe o livramento nessa situação aqui. Bendito seja o Senhor deles, né? Pela qual enviou o seu anjo, né? E livrou os seus servos, porque confiaram nele. Irmãos, é forte isso aqui. Por quê? Porque esse texto aqui está mostrando que eles não se dobraram, né? Porque eles confiaram em quem eles estavam servindo, que era Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, você está crendo no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus.
E eles estavam numa situação bem delicada aqui. O texto mostra que eles acenderam lá a fornalha 7 vezes mais. Você talvez observou quando nós estávamos lendo aqui, que as pessoas que lançaram, né, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, fala que esses homens acabaram morrendo de tanto calor que tinha. Mas a Bíblia relata que eles estavam dentro dessa fornalha e nada absolutamente aconteceu com eles. Mas eles estavam, o rei depois observou que eles não estavam em 3, eles estavam em 4. Daí o texto fala aqui que Deus enviou o seu anjo, né, aqui no versículo 28, né? Onde é que está aqui? Falou o rei e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, Deus enviou os anjos para livrar Sadraque e Mesaque porque eles confiaram em Deus. Irmãos, nós nunca podemos perder a nossa confiança em Deus. O que é nós confiarmos em Deus? Confiar, se você pegar um dicionário, vai falar, nós nunca devemos deixar de ter fé nas promessas e na palavra de Deus. Confiar é ter fé. Porque lá fala no livro de Hebreus, capítulo 11, né, que fé é certeza, né? Então, é confiar. Confiança quer dizer fé. Então, nós nunca devemos de confiar, de ter fé nas promessas que Deus faz na palavra dele para nós. Esse texto aqui me lembrou de uma passagem que está lá no livro de Isaías 54, que Deus falou assim, ó, que nenhuma arma forjada vai prosperar. Então, nenhuma arma forjada pelo inferno, seja por quem que for, vai prosperar, porque Deus ele está do nosso lado. Deus ele está lutando por nós quando nós temos o quê? Confiança nele. Não, eu vou porque Deus vai guardar. A Bíblia diz lá em Isaías, né? Isaías 91, Salmos 91, que Deus ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Então, qualquer situação que surgir contrária, nós temos que ter a confiança que Deus está no controle e ele vai agir para o melhor da nossa vida naquela situação. Então, a confiança é uma coisa que nós nunca devemos perder. O que livrou Sadraque e Mesaque dessa situação foi a confiança que eles tinham em Deus. Amém, irmãos? Tem uma passagem lá em Provérbios, capítulo 3, que fala sobre a confiança, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, ele incentiva as pessoas a confiar o quê? Confiar em Deus. O que é confiar em Deus? Confiar nas promessas dele de todo o nosso coração. E não é para nós nos apoiar no nosso entendimento. Como a Márcia citou ali, como que Deus vai fazer, não importa. Nós temos que ter essa fé que realmente Deus tem o poder para mudar qualquer situação. Amém? Então, esse texto que eu citei aqui está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. E uma das promessas que está lá no livro de Isaías, no Isaías 43, uma das promessas que Deus fez ao povo dele da época e serve para nós hoje, que quando nós passarmos, ainda que nós passarmos pelo fogo, nada vai acontecer com nós. Ainda que nós passarmos pelo fogo, nada vai acontecer com nós. Aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Tiveram uma situação bem delicada e Deus deu o livramento. Amém, irmãos? Tem um texto lá no livro de Coríntios, no Coríntios capítulo 5, irmãos, que é para nós andarmos nesse mundo por fé. Que é para nós andarmos por fé, não por aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que andar por fé, crendo que tem um Deus que batalha por nós. Porque a gente sempre fala aqui, né, irmãos, que tudo que acontece nesse mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Então nós temos que ter essa confiança que há um Deus todo-poderoso que está a serviço daquelas pessoas que confiam nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então é os que confiam no Senhor que vão permanecer firmes. Então os que confiam no Senhor são como os montes, né?
de Sião que não se abala. Como um monte, né? Não é os montes, como um monte de Sião que não se abala. Então, a confiança em Deus gera bênçãos na nossa vida. Nós não devemos nunca de deixar, então, de acreditar. Porque às vezes surge uma situação e às vezes demora um pouquinho para se desencilhar, mas vai se desencilhar, porque Deus está no controle. Se nós tivermos fé e confiança que realmente a palavra de Deus ela vai se cumprir na nossa vida. Se nós tivermos fé e confiança na palavra, ela vai se cumprir. Amém, irmãos? Lá no livro de 1 de João fala um texto muito interessante que fala assim, ó, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele vai realizar na nossa vida. Então, sempre que nós tivermos a nossa fé alicerçada, a confiança na palavra de Deus, ele vai ouvir a nossa oração. Porque a vontade de Deus é que nós o quê? Cremos e acreditamos nas promessas dele. A vontade de Deus é que você não acredita numa religião. Eu acredito muito na minha religião, na igreja que eu vou. Não. Deus ele quer que nós acreditamos nas promessas dele. Aí eu acredito muito no pastor, no bispo. Não. A fé tem que estar alicerçada naquilo que Deus fala a nosso favor nas Escrituras. É isso que vai fazer a diferença. Amém? Então, se nós pedirmos alguma coisa, olha só, o texto fala assim, ó, esta é a confiança. Né? Se nós pedirmos alguma coisa conforme o querer de Deus, né, ele vai nos abençoar. Amém? Nós temos muitos textos bíblicos que falam sobre confiança. Porque, na verdade, quando as coisas, irmãos, estão indo bem, é fácil nós confiar. Quando as coisas vão bem, é fácil de nós confiar em Deus. Deus é comigo e tal. Né? Onde eu vou, Deus me abençoa, e Deus faz isso mesmo. Né? Mas tem vezes que Deus permite, não que Deus faz algo ruim para nós, mas Deus permite. Se você observar, não foi Deus que colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Não foi Deus. Deus permitiu e depois ele foi glorificado ali. Se você observar na sequência, a gente não leu, Deus foi glorificado. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, veja bem, da mesma forma com nós, vai surgir os ventos contrários, né? Porque a gente tem que entender uma coisa bem clara, irmãos, né? Tem muitos ensinamentos errados que falam que Deus é carrasco, que Deus é ruim, não. A Bíblia diz assim, ó, lá no livro de Tiago fala assim, de uma fonte não pode sair dois tipos de água, ou ela é salgada ou ela é doce. O mar nunca vai botar uma água doce para você tomar lá quando se afogar lá, vai ser sempre salgada. Então, veja bem, de uma fonte não pode sair dois tipos de água. Então, veja bem, ou Deus é bom ou não é bom. Deus é bom. Então, veja bem, jamais Deus vai, como eles falam, jamais Deus vai pesar a mão sobre alguém. Não vai fazer isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte das pessoas. Deus ele quer salvar todas. Só claro que um dia nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo, aí sim nós vamos ser julgados segundo as Escrituras. Mas Deus ele não é ruim, Deus é um Deus bom. Tanto é que ele é bom que nós éramos pessoas que, vamos falar uma palavra bem forte, que a gente não valia nada. E Deus foi lá e nos resgatou e nos transformou para umas pessoas diferentes. Né? Quem é que fez esse trabalho? Foi Deus. Ele poderia olhar para nós e dizer, mas esse camarada aí não merece. Deus não olhou para nossos pecados, para nossos erros. Ele olhou no sentido de quê? De nos salvar, nos tirar do sofrimento e trazer para o reino dele. Então Deus não olha com os olhos que muita gente olha. Os olhos de Deus, né, são bons, que quer salvar toda a humanidade. Então, então tem situações que surgem na nossa vida que Deus permite. Né? Lembra do Jó? Né? Aquela situação que surgiu com o Jó lá, não foi Deus que fez aquilo lá com o Jó. Pode ler o texto ali. Até o Jó falou que foi Deus que deu e Deus tirou. Na verdade, Deus permitiu. Porque o diabo foi lá e botou uma pilha lá e Deus falou assim, vai lá e pode tocar nele, porque Deus permitiu. Mas não foi Deus que fez aquela judiaria para o Jó perder a família, perder tudo que ele perdeu. E depois Deus recompensou ele pela fidelidade dele também, pela firmeza dele. Eu nem anotei esse texto aqui, mas se você observar o livro de Jó lá,
Ele teve confiança em Deus, ele ficou firme com Deus, ele não abandonou Deus em meio à dificuldade. E Deus honrou a fé dele. Amém, irmãos? Assim é com nós. Vai surgir a dificuldade, mas nós temos que ficar confiante que Deus vai mudar aquela situação. É isso que nós temos que ter, a confiança que Deus tem o poder para mudar. Da mesma forma que, se você observar, irmãos, qual é o maior milagre que aconteceu na vida de nós todos que estamos aqui? Qual é o maior milagre? Foi Deus ter nos salvado. Deus nos abençoou, mas o maior milagre é esse. Vocês viram quanto é difícil uma pessoa entender o projeto de Deus na vida do ser humano? Você já notou que é difícil uma pessoa entender? Com nós foi difícil também. Nós demoramos para entender o negócio, né? Então é difícil entender o projeto de Deus, que é salvar a humanidade. Então é uma obra muito difícil, né? As pessoas se sujeitarem ao Senhor Jesus, né? E Deus fez isso com nós, né? Nos salvou, nos tirou, né, das trevas e nos trouxe para a luz. Então, se você olhar por esse ângulo, você vai ver que não tem nada impossível. Nada é impossível. Semana passada nós falamos aqui, né, que Deus faz existir coisas que não existem. Deus faz existir coisas que não existem. Essa lua que você vê, o sol que você vê, não existia. E através da palavra Deus fez existir todas as coisas. Se você observar lá no livro de Gênesis, né? Então, esse mesmo Deus que fez o sol e a lua com a palavra, é o mesmo Deus que eu e você servimos, e é o mesmo Deus que está no controle da tua vida e da minha vida. Eles foram para a fornalha, mas Deus estava no controle da vida deles. Deus estava no controle. O Jó passou por aquilo, mas Deus estava no controle. Tanto é que estava no controle que Deus falou, não tira a vida dele. Então Deus estava no controle de tudo. O mal agiu até um ponto, até que Deus permitiu. Depois Deus não permitiu mais. Então Deus está no controle da tua vida e da minha vida. Mas nós temos que ter o quê? A cada dia ter confiança nele, acreditar nele. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está com você. Como a Márcia relatou o problema ali que surgiu, Deus estava junto com ela. Tanto é que abençoou ela e mudou aquela situação toda. Mas nós temos que ter o quê? A confiança nele. Isso é o que faz a diferença. Amém, irmãos? Então aqui o próprio rei reconheceu, né, que aquela situação foi... Deus enviou, né, o seu anjo e deu livramento a eles porque eles confiaram. Deus enviou o anjo porque eles... Então nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão de Deus. E muitas vezes Deus permite que aconteça alguma coisa para dar-nos livramento, porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas o certo é que Deus está falando com nós nessa noite, para nós termos a confiança nele, em meio às tribulações, em meio aos ventos contrários. Deus, ele está no controle. Quando ele chamou você, né, está ali no livro de João, ali, você, uma palavra que nós lemos aqui, todo mundo conhece. Quando ele chamou você e eu, ele nos chamou para ser filho desse que fez o céu e a terra, que é o Senhor Deus. Amém? Quando ele nos chamou, quem crê no Senhor Jesus passa a ser filho de quem? De Deus. Você passou a ser filho de Deus quando creu no Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele passa a ser nosso Pai. Então ele está cuidando de nós a cada passo da nossa vida, a cada passo da tua vida. Mas lembra, né, que a semana passada nós falamos, né, que a confiança, a fé, ela é importante nesse processo. Para ter essa proteção divina, é a nossa fé, a nossa confiança tem que existir. Amém? Tem uma passagem, irmãos, lá no livro de Provérbios. Eu vou ler aqui, não precisa você abrir, eu vou ler aqui. É Provérbios 16, 20. Diz assim, depois você anota aí que é lá em casa, lê lá. Ou pega o videozinho ali e lê lá de novo. Procura em casa. Diz assim o texto, ó. O que atenta para o ensino da palavra, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse vai ser feliz. O que confia no Senhor, esse vai ser feliz. Amém, irmãos? Então, ali fala o Provérbios 16, 20, né? Que é para nós estarmos atentos à palavra de Deus. Aqueles que confiam, né? Lá na frente vão colher os frutos, vão ser felizes. Amém? Provérbios 16, versículo 20.
Lá no livro, vamos abrir lá no livro de Isaías 54, eu citei aqui antes, um pouquinho para frente, você para trás, né? Você está em Daniel, volta um pouquinho a Bíblia para trás. Jeremias, aí você vai achar o Isaías. Volta, passou Jeremias, vem Isaías. Isaías 54. Amém? Olha só, Isaías 54, versículo 17. Fala assim, ó: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Olha que palavra, irmãos. Amém? Então, significa, nenhuma arma forjada, nenhuma artimanha do inimigo de qualquer pessoa vai prosperar. É o que está escrito aqui. Nenhuma arma forjada vai prosperar. Nenhuma arma fabricada contra ti vai prosperar. E toda língua que ousar contra ti, em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Nós somos servos de quem? Do Deus vivo. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Então, se você for ver, criaram toda aquela situação ali para que Sadraque, Mesaque e Abednego se dobrassem diante de uma imagem de ouro, né? Criaram toda uma situação, né, para que eles viessem se dobrar, viessem negar o Deus vivo. E aqui Deus fala que não ia nenhuma arma vai prosperar, e não prosperou mesmo, porque eles saíram vivos daquela fornalha. Comigo e com você é a mesma coisa. Deus não impediu deles entrar na fornalha, mas trouxe o livramento. Amém, irmãos? Então Deus não impediu deles estar lá naquela situação, mas eles precisavam. Então hoje eu quero deixar essa palavra para você aqui, irmãos, que a confiança em Deus vai fazer toda a diferença. Ali fala que pela confiança deles, Deus enviou o anjo para guardar eles. Amém? Então eu tinha outros textos aqui para ler aqui, mas nós não vamos ler. Lá no Salmos 91, né, fala sobre a ordem que Deus dá aos anjos deles ao nosso respeito. Então, por onde você for, confia, Deus é com você. Deus está te guardando, Deus está te dirigindo, Deus está te dando livramento por onde você andar. Porque Ele é com você. Ele é com você, Ele é comigo, Ele é com nós. Então, é que nem a Márcia falou, ainda que parece que está tudo desmoronando, mas Deus é com você. E se Deus é com você, meu amigo, o resto é o resto. Para que situação mais difícil de alguém estar numa fornalha de fogo? Mas Deus era com eles. E deu no que deu. Deus deu o livramento, tirou eles lá ileso. Nenhum fio de cabelo deles foi queimado. Por quê? Porque Deus era com eles. Nada, absolutamente nada, vai fugir do controle de Deus na tua vida, na minha vida, quando eu confiar nele. Amém? Então, guarda aí essa palavra aqui, né? Que nenhuma arma forjada vai prosperar contra a tua vida. O diabo cria situações, né? Como eu falei antes, usa pessoas, mas lá na frente não vai dar resultado algum. Pode montar a maior estrutura do inferno, né? O diabo pode montar a maior estrutura. Hoje eu pego esse fulano, né? Não. Eu faço qualquer coisa que realmente vai fazer com que essa pessoa venha ter um grande prejuízo, né? Deus não vai permitir. Porque nenhuma arma forjada vai prosperar. Então, nenhuma estrutura montada pelo diabo, seja com quem for, não vai dar resultado contra você. Porque Deus é com você. Amém? Deus é contigo, Deus é comigo. Eu creio no Senhor Jesus, Deus passou a ser o meu guardião, né? Como diz lá no Salmos 91. Deus está guardando você sempre, por onde você for. Talvez um dia, né?
quando nós comparecer diante do trono de Deus, nós vamos ver quantos livramentos Deus já trouxe para nós. Tem coisas que nós nem sabemos que Deus nos livrou. Quantas coisas Deus livrou que a gente não tem nem noção, né? Tem coisas que a gente vê na cara, né? Que Deus livra, mas tem coisas que a gente não tem noção. Tinha uma artimanha do inimigo ali, Deus acabou nos guardando, nos livrando. Amém, irmãos? Então eu vou deixar essa palavra para você aqui, né? Estamos hoje encerrando essa semana, amanhã já inicia outra semana, uma semana nova, né? E essa palavra eu creio, né, que veio para fortalecer você, né? Para você entrar uma semana diferente, saber que o Senhor Deus está no controle de tudo. A todos os dias dessa semana que vai entrar, todos os segundos, você está dormindo, Deus vai estar no controle da tua vida. Amém? Deus vai estar te guardando e te cuidando, porque Ele é com você. Né? Nunca esquecemos daquele texto, né, irmão? Se Deus é com nós, quem será contra nós? Então, se Deus é com você, né, quem será contra você? Amém? Então, o inimigo às vezes faz um rompante e pensa que vai terminar o mundo, né? Tudo conversa. Né? Nós podemos ter paz em meio a essa tempestade toda. Amém? Sabendo que em quem nós temos crido. O Paulo dizia, eu sei em quem eu acredito. Eu acredito naquele que fez todas as coisas. Amém, irmãos? Então, eu vou deixar essa palavra hoje. E cremos aí que Deus falou com cada um de nós aqui. Amém? Irmãos, olha só. Nós falando em confiança, em fé, Jesus falou que Ele está no nosso meio. Eis que estou no meio de vós. Né? Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estou no meio. Jesus está aqui. Amém? Então nós vamos orar, você vai falar com Ele. Se Jesus está aqui, quem é que não queria ter uma oportunidade de falar com o Senhor Jesus? Né? Ele está aqui. Então a oportunidade é hoje para nós falar com Ele. Amém? Olha bem, Jesus garantiu que está no nosso meio. Essa tem que ser a nossa confiança, a nossa fé. Não, Jesus está aqui, então eu vou falar com Ele. Tem um monte de coisa para falar para Ele aqui, eu vou falar com Ele agora. Essa tem que ser a nossa confiança, que Ele está aqui. Confiança no que diz a palavra de Deus. Se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estou no meio. É o que diz a palavra. Então Jesus está aqui. Amém? E lembra, né, no último culto nós falamos, né, que Ele depende, a única coisa que Deus precisa de nós é a nossa fé. É a única coisa, a nossa confiança que Ele está aqui. E que Ele vai agir na nossa vida. Amém? Então eu vou pedir para ungir com óleo ali para nós fazer essa oração. Amém? Então o Senhor Jesus falou que no nome dele todo mal tem que se dobrar. Vamos usar a fé aqui nessa noite. Usa a tua fé que eu vou usar a minha aqui. Vamos enfrentar esse problema aí que tem se levantado, esse peso, essa opressão, esse mal-estar aí. Amém? Vamos usar o nome do Senhor Jesus aqui. Que todo mal tem que se dobrar no nome dele. Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer essa oração para nós ir embora. Amém? Olha só, você vai fechar os seus olhos e você vai repetir uma oração comigo aqui, que é importante nós acertarmos aqui para poder ter liberdade, né? Fala que o sangue do Senhor Jesus Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados, fala que o sangue dele nos purifica de todos os pecados e nos dá intrepidez para falar com Deus. Por isso que eu gosto de fazer essa oração, né? Porque às vezes a gente, na verdade, todos nós somos pecadores. Então a gente fazendo essa oração, a gente vai ficar, os céus vai se abrir para nós aqui. Amém? Então fala assim comigo, ó, a pessoa que está em casa da mesma forma. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti e eu te agradeço pela Tua presença aqui nesse ambiente. Nessa noite, eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi.
Que o teu sangue venha me purificar do alto da cabeça até a planta dos pés. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Amém. Amém? Olha só, irmão, eu vou orar aqui, você pode e deve, né, falar com Jesus aí, enquanto eu oro aqui, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos, Pai, aqui a Tua presença, meu Pai, ainda mais nesse ambiente. Nós estamos aqui, meu Pai, com os nossos olhos fixados no Senhor, porque todos nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra declara, meu Pai, que o sangue do Senhor Jesus Cristo tem o poder de nos purificar, nos lavar de todo e qualquer erro e todo e qualquer pecado. Então essa pessoa, Pai, aqui, nessa noite, alicerçado na Tua palavra, nessa noite, meu Pai, nós declaramos então que todos são livres aqui agora, de toda amarra, de toda acusação do inimigo. Todos vocês, espíritos acusadores, eu amarro aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa pessoa agora. Sai. Vão embora, saiam daí com toda a acusação de vocês. Essa pessoa passa a ser livre aqui nessa noite, de todo pensamento, de toda palavra contrária, de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, a primeira palavra que nós falamos nessa noite das Escrituras foi que no nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal tem que se dobrar. E reconhecemos, Pai, o poder que há no nome de Jesus nessa noite. Então, meu Pai, todo mal, o mal também reconhece isso. E ele tem que sair, bater em retirada aqui nessa noite. Todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa que está aqui em casa. Eu amarro a ti, demônio, tu que diz ser o comandante, o chefão maior dos demônios, que tem trazido opressões sobre a vida dessa pessoa. É no nome do Senhor Jesus que eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, e ordeno que vocês soltem a vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora com todo o peso, com toda a opressão, toda a angústia da alma, toda a inquietude. Eu amarro vocês, demônios. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês soltem a alma dela agora. Sai! Vão embora agora. Saiam daí com esse mal-estar. Onde há uma enfermidade no corpo físico, em o nome do Senhor Jesus Cristo, essa enfermidade tem que se dobrar diante do nome do Senhor Jesus aqui agora. E nós ordenamos que vocês soltem, saiam do corpo dela agora. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora daí com esse mal-estar, com essa dor. Todos vocês, demônios, que têm sido invocados, que foram pagos para destruir a vida dessa pessoa. No nome do Senhor Jesus Cristo, vocês têm que se dobrar nessa noite e sair do caminho dessa pessoa agora. Amarrados em nome do Senhor Jesus, eu desfaço o encantamento e ordeno. Sai. Vão embora. Soltem a vida dessa pessoa agora. Saiam daí agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda perturbação na madrugada tem que se dobrar aqui no nome do Senhor Jesus. Saiam fora do caminho dessa pessoa. Toda perturbação na madrugada, vão embora agora. Em nome do Senhor Jesus, amarrados eu ordeno. Sai! Todo devorador aqui eu amarro agora, em nome do Senhor Jesus, e ordeno. Sai! Vão embora todo o mal do caminho dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós temos a certeza e a convicção
da presença do Senhor Jesus aqui. Então eu peço a Ti, meu Senhor, passa de vida em vida, Senhor Jesus, aqui nessa noite. Passa, Senhor Jesus, lá na vida dessa pessoa que está nos assistindo agora. E no Teu nome, Senhor Jesus, venha arrancar, tirar, meu Senhor, todo o mal que resistiu até aqui, meu Senhor. Que o Senhor venha destruir com toda a fortaleza do inimigo. O Senhor, meu Pai, declarou, o Senhor Jesus declarou que Ele tinha capacidade de orar a Ti e clamar para o Senhor enviar mais de 12 legiões de anjos naquela situação contrária que estava passando ali. Então eu clamo a Ti, meu Pai, que o Senhor envie mais de 12 legiões de anjos, destrói com todo o mal, com todos os demônios que resistiram até aqui. Que a Tua presença venha fazer, então, a diferença a partir de agora. Abençoa a semana dessa pessoa, Pai. Coloca nessa noite o Teu Espírito Santo e a Tua paz sobre o coração dessa pessoa. E que nenhuma pessoa, meu Pai, venha sair dessa reunião da mesma forma que ela entrou, mas que haja o Teu mover, que haja o Teu agir a favor de todos. E abençoa todos em nome do Senhor Jesus Cristo.